Oi, pessoal. Alexandre Mainardi aqui, da Nuvem UAV. E hoje a gente está num novo episódio, número 4 do Nuvencast. A gente vai falar hoje sobre manutenção dos drones profissionais. E para isso, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos do que o Rogério, que é o chefe da manutenção dos drones. Então, se você tem o Spectral, provavelmente ele já passou pela mão do Rogério, seja controle de qualidade, ou seja, a parte de manutenção. Rogério, você apresenta aí quanto tempo faz que você trabalha com eletrônica, com controle de qualidade, com coisas voadoras, né, pra galera. Seja muito bem-vindo. Obrigado, valeu pelo convite aí. Nesse ramo aí de eletrônica profissionalmente, já estou há 23 anos, né? Quase minha idade. Exatamente, atuando aí na eletrônica, e junto com a eletrônica veio o hobby, né? Veio o aeromodelismo. E após o aeromodelismo aí veio os drones e estamos aí até hoje. Então são 23 anos na área. Bacana, acho que dá pra acumular uma experiência. Dá. Misturado um pouquinho com aviação e... É isso aí. Da parte de hobby também, que né, você também gosta bastante, a gente sempre conversa a respeito, né? Exatamente. E não tem muita diferença, né? Se você pegar a componente eletrônica em si, se você pegar um celular, uma TV, um drone, são meio semelhantes, né? Assim, parte de controle de qualidade, né? A parte de produção, né? As boas práticas para manter esse tipo de equipamento, né? Os cuidados é tudo igual. Com certeza. Então eu fiz aqui uma listinha, pessoal, de alguns assuntos que a gente separou aqui para vocês. E o primeiro, a gente vai começar falando da diferença de um drone profissional, principalmente na parte de manutenção, que é o assunto aqui do podcast. Diferença de um drone profissional para um drone de hobby / filmagem, né? Porque os drones hoje estão bem avançados, né? Então, o drone de hobby, se você utilizar ele para a finalidade que ele foi construído, que é hobby, né? Exatamente. Ele vai durar muito tempo, você vai ter um equipamento aí, se você cuidar direitinho, para o resto da sua vida. Só que quando a gente fala do mercado profissional, aí a coisa é mais séria, digamos assim. Por que eu falo isso? O drone de hobby, você mesmo, Rogério, quando você era modelista, quanto tempo o drone, um aeromodelo, por exemplo, comparando, passa no ar, por exemplo, num fim de semana? Não, é minutos, meia hora. Minutos, né? Isso aí. 15 minutos, 20 minutos. Eu falo isso porque o meu drone de hobby também, que não é o drone profissional, é isso. Eu tiro ele da mochila, faço um take, faço uma foto e guardo. Ele voa 5, 6 vezes no ano, né? Exatamente. Minutos, realmente, que você falou. É mais um hobby mesmo, né? Aquele horário que você tem disponível ali para tirar o lazer e estar utilizando ali. Agora já é um drone profissional, né? Principalmente quando a gente fala de mapeamento, a gente já troca para horas, né? Isso. A gente tem cliente, principalmente ligados à área de açúcar e álcool, que fazem um uso assim, constante do equipamento. Só não voa de noite porque a câmera RGB... Praticamente eles trocam turno com o drone. Exatamente, não enxerga no escuro ainda, porque a partir do momento que o sensor vai enxergar no escuro, aí eles vão voar 24/7, né? Então, a gente tem casos assim, de clientes que vão 5, 6 horas por dia, né, para poder cumprir a agenda ali de drones, né? E quando você faz esse uso intenso, obviamente que a manutenção tem que acompanhar esse tipo de uso. Então, se você pegar os minutos lá do drone de hobby e converter para o drone profissional, né? Você levaria anos e anos e anos com o drone de hobby para atingir a mesma quantidade de hora de voo que um drone profissional atinge, né? Você pegar aí, num dia produtivo, você vai voar com o Spectral em torno de 4, 5 horas por dia de voo, né? Então, é muita coisa. Então, a manutenção desses equipamentos, principalmente quando a gente fala do uso profissional, ela tem que estar extremamente alinhada. Assim como toda aeronave, tá? O drone é uma aeronave, apesar de você não estar sentado lá dentro, né? É uma aeronave. É uma aeronave. Então, os cuidados são os mesmos de uma aeronave. O esquema de manutenção que a gente vai trazer para vocês aqui hoje para saber como funciona foi importado da aviação também. Então, todos os procedimentos que você, quando você entra num avião comercial, você utiliza lá, a gente pegou e importou, claro que o que cabe, né? A gente importou isso daí para as aeronaves, né? Então, a principal diferença hoje é que a gente oferece um plano de manutenção preventiva, que é coisa que a maioria dos drones que você tem por aí de hobby, vamos dizer assim, / filmagem, não oferecem, né? Você só vai voando até que ele apresente alguma falha, algum incidente. Exatamente. E quando a gente trabalha com o ramo profissional, digamos assim, uma falha não é uma opção, né, digamos assim. Então, toda a parte que a gente faz aqui de controle de qualidade,
de apresentar, fazer a troca dos itens. Todas as aeronaves que passam pela revisão, elas obrigatoriamente fazem um teste prático, um teste voando mesmo, mapeiam uma área, todas as aeronaves que passam por aqui, para a gente garantir que isso não vai acontecer, né? Então, vamos trazer para a revisão do Spectrum, que é o nosso drone de mapeamento, que é o assunto que a gente domina. Mas, provavelmente, se você usa um outro drone profissional, muito provavelmente ele deve seguir um esquema de manutenção semelhante, preventiva, né? E se não segue, deveria seguir, né? Então, falando do revisão do Spectrum, Rogério, de quanto em quanto tempo um drone como o Spectrum tem que vir para fazer revisão? As nossas aeronaves, a gente aconselha que ela venha a cada 100 horas de voo, né? Então, nessas 100 horas, o cliente ele já consegue prever quando é que ele vai chegar nessas 100 horas, e ele consegue planejar o mapeamento que ele está fazendo na área dele para que ele não tenha um atraso, de repente, lá na produtividade ou na safra dele. Então, ele já se programa. Ele pode mandar antes também, não tem problema. Uhum. Então, ele programa, manda para a gente, e aí ele não tem esse atraso, né? Uhum. Hoje, no software, né, de planejamento, ele já... na tela de voo, sempre que o cliente está voando, ele tá enxergando ali em cima, né? Em tempo real. Em tempo real, o contador de horas, né? Isso. Então, tá chegando próximo das 100 horas, pode entrar em contato com a equipe da nuvem pra gente trazer o drone aqui pra revisão e fazer o componente, né? Isso. E essas 100 horas, né? A gente chegou nessas 100 horas, baseado também no histórico da aviação, né? Isso. Mas a gente pega os componentes que têm um desgaste natural da aeronave, né? E a gente exagera a quantidade de horas. Então, por exemplo, a gente pegou lá, vou dar um exemplo dos rolamentos dos motores, por exemplo. O rolamento foi feito para, sei lá, 300 horas. Então, a gente vem e traz ele para 100 horas para trocar, porque a 300 horas é para ele apresentar uma falha. E a gente não quer, a manutenção é preventiva, a gente não quer ver essa falha acontecendo, né? Então, na revisão, beleza, vamos passar aqui pelo processo, né, que a gente coloca aqui. Cheguei em 100 horas, tá? Entrei em contato lá com a gerente de suporte. Isso. E aí, o que acontece depois? O cliente envia a aeronave, ela chega na empresa. Faz o agendamento, né, lá com o nosso suporte. Então, já fica tudo programadinho. Chegou, a gente vai fazer uma avaliação de todos esses itens. Então, tudo que, passo a passo, desde parâmetro, firmware, todas as partes que gira, parte estrutural, a gente não deixa passar nada. Então, tudo. Então passa com um pente fino, né? Um pente fino, exatamente. Drone, né? Exatamente. E vem resolvendo se tiver sujo, se tiver trincado, com tudo. índice de falha, desgaste. Aspecto assim. visual, mecânico, eletrônico, é completo. Ah, bacana. Então, muitas vezes, né, o que eu passo lá na parte de manutenção, o drone tá praticamente, tá 100% desmontado, né? 100% desmontado. Tá mais trabalho do que montar um novo. Muito mais, muito mais. Porque você tem que desmontar o drone, muito. Né? Pra depois montar é como se a gente desmontasse e montasse revisando item a item novamente, parafuso a parafuso. Então a gente revisa até, por exemplo, um trava-rosca de um parafuso. Uhum. Ver se eles estão bem fixados, se nenhum soltou, se não teve vibração. São coisas importantes que às vezes até invisível, né? Invisível, aos olhos, né? Exatamente. Por exemplo, a parte de trava-rosca, para quem não está familiarizado com o termo, trava-rosca é uma espécie de um químico que a gente coloca em absolutamente todos os parafusos da aeronave, porque a aeronave com a hélice girando, e se você acumular um pouquinho de sujeira na hélice, né, ou desbalancear, né, ou seja, um lado ficar mais pesado do que o outro. Uma pedrinha que bate na hélice ali já dá um desbalanceamento. Já desbalanceia. Então o motor, ele passa a ficar com uma hélice mais pesada, uma das pás mais pesadas, por exemplo, e ele começa a vibrar, né? E essa vibração, se você não tiver com essa química nos parafusos, ela pode soltar em voo. Então, toda vez durante a construção, todos os parafusos recebem essa química, durante a manutenção também, né? Porque a gente passa pelos itens de revisão, tem um cheque que você vem fazendo do começo ao fim, e basicamente você recebe um drone novo, né? Quando Exatamente. você passa pela revisão ali, né? E nessa revisão, Gério, quais são os itens que são substituídos, assim, do meu drone? Chegou com 100 horas, o que vai trocar? Os principais itens são as partes móveis. Essas daí, obrigatoriamente, a gente troca ela para
a fim de evitar qualquer tipo de incidente. Então a gente antecipa qualquer tipo de desgaste, né? Então tudo que é móvel a gente acaba trocando. E depois a gente vê alguma outra peça que ela simplesmente assim, ela não atrapalha o voo da aeronave, né? Porém é importante que você faça Manutenção mesmo, Exatamente. né? A troca ali para Isso. garantir, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer a troca de tudo que tem desgaste Que tem mecânico. desgaste mecânico. Atrito, tudo que gira, né? Basicamente, ali no drone, o rolamento dos motores, né? As pontas ali dos motores são, acho que é a parte mais importante, digamos assim, para poder manter a segurança do Isso. voo, né? Essas são as partes, digamos que obrigatória, né? E algumas a gente pontua, parte estética, caso o cliente queira trocar também. Às vezes acontece, tem um rachadinho, uma Exatamente, sujeira, alguma coisa Isso. que não interfere na segurança, Isso. mas que é bom trocar, né? Sim, Vamos sim. dizer assim, né? Sim. Pensem num drone, pessoal, como se fosse um carro de Fórmula 1. Então, a manutenção dele tem que estar em dia. É o que a gente falou. Por exemplo, se na manutenção a gente pontuou que tem alguma coisa que pode apresentar problema no futuro, aquilo lá precisa ser trocado. Isso. Se não adianta, se você não trocar agora, você vai ter que trocar depois, né? Ali na operação, né? Então, a gente falou aqui dos itens que são trocados, né? Do tipo de desgaste. E agora um assunto que é bem importante, né, para a gente colocar aqui, são as principais causas de suporte. Então, hoje a gente tem um painel do cliente, que é por onde a nuvem UAV faz a comunicação com os clientes, para que fique lá tudo registrado, né, numa linha do tempo lá. E nesse painel, a gente consegue ter um filtro ali e saber quais são as principais causas, né, vamos dizer assim, de tickets de manutenção. Porque essas manutenções preventivas, né, que são feitas de 100 em 100 horas, não tem muito segredo, né? Quem faz certinho, quem obedece tudo que a gente vai falar aqui, né? De boas práticas, digamos Planejamento aqui. de voo, Planejamento, transporte, cuidados. É zero surpresas, né? Isso. Agora a gente tem aquelas manutenções que são não previstas, né? Sim. Então, das causas de suporte, né, que a gente tem aqui, número 1, sem sombra de dúvida, é o cliente pilotando o drone manualmente. Exatamente. Pilotando o drone. Pessoal, o drone, para profissional, drone que quando é desenvolvido para mapeamento, como é o caso do Spectral, se você fizer um planejamento bem feito, você não precisa pilotar o drone manualmente. O planejamento, a gente oferece, além de treinamento técnico, um checklist de voo. Esse checklist, ele tem um passo a passo de tudo que você precisa fazer para poder tirar o drone do chão. Se você seguir esse checklist, arrisca, né? Como a gente coloca aqui. E outras boas práticas que a gente vai comentar também ao longo desse podcast aqui. Fazer manutenção preventiva, zero surpresas. Zero surpresas. Seu equipamento, você vai simplesmente se preocupar em processar o dado, em gerar valor para o seu cliente, não para a sua empresa, né? Exato. Então, o número 1 é isso. Quando as pessoas acham que sabem pilotar, né? Ou querem improvisar, né? A gente coloca hoje a parte do checklist do suporte, né, o checklist de plano de voo, que é a operação, né, principalmente de um drone de mapeamento, ela tem que ser cópia e cola sempre. Ela sempre vai acontecer da mesma maneira, se você seguir tudo certinho, né? Normalmente, quando acontece de um problema fora, né, do dia a dia, vamos dizer assim, do drone, é porque foi descumprido algum dos itens do checklist. É impressionante, impressionante. Até mesmo durante o voo é mais fácil. Quando você segue um checklist e segue um planejamento idêntico em todos os voos, qualquer normalidade que você vê nesse planejamento fica fácil de identificar, né? Então você acaba evitando um monte de coisas aí. Exatamente. Então, dessa principal causa vamos colocar assim, primeiro o controle manual. E depois a gente pode falar que é o pessoal saindo do procedimento. Sempre. Essa, por incrível que pareça, são as maiores causas, né? Agora eu vou falando da aeronave em si, Rogério. Como você veio do aeromodelismo, você sabe o quão importante que é você ter o zelo, vamos dizer assim, né? Isso. Com a aeronave, né? Então, como é que funciona com o drone? Que você recebe vários equipamentos lá. Você recebe equipamento sujo, recebe equipamento encardido, cheio de terra, cheio de barro, e também recebe equipamentos que parece que foram fabricados, né? Exato, recebo até com... Às vezes o trem de pouso dá problema, a pessoa vai e faz um remendo e
É isso aí. Então, assim, é importantíssimo você, antes do voo, fazer uma inspeção visual. Então, cuidar com a aeronave, cuidar da limpeza, verificar se as hélices não baterem nenhuma pedrinha, porque isso aí pode ocasionar um desbalanceamento. Uhum. Se for uma coisa que você não percebeu, pode ser que a pressão das hélices durante o voo, esse pequeno trinquinho, pode ser que a hélice venha a ter um despalhetamento. Então, sempre, vai voar. Então, faz uma inspeção visual na aeronave. Então, olha tudo. O momento que está ali seguindo o checklist, tirando a tampinha da câmera, já verifica se o cartão está inserido, se o cabo está bem conectado. Hora de abrir os trens de pouso, verificar se os parafusos estão todos no lugar, se o trem de pouso está fixo, abertura das hélices, se elas estão jogando ou não, se tem alguma avaria. E seguir todo esse passo a passo aí. Então, você tendo todo esse cuidado, toda essa pré-visualização, não vai ter índice de incidente nenhum. Você vai ter um voo aí com sucesso. Então, é importantíssimo isso. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Falando que o drone não é uma geladeira. O pessoal acha que a geladeira chega em casa, o que você faz? Liga na tomada e acabou. Ela funciona, né? O drone não. O drone você precisa realmente ter esse cuidado, esse zelo, né? Como o Rogério comentou aqui. Já que você vai manusear o drone para preparar voo, por que não prestar atenção, né? Sim, fazer inspeção visual. Fazer inspeção como visual. Nas aeronaves. Exatamente, como aeronave. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o pessoal da aviação antes de fazer um voo, né? Como é que é, Rogério? Ele tira o avião do hangar, dá a partida e decola? Não, jamais. É obrigatório. Você vai fazer a conferência de combustível ali para ver se não tem água no combustível. E você vai fazer um giro em volta do avião, geralmente de nariz a nariz, né? Então você sai de um lado e vai verificando tudo, verificando parafusos, a superfície de comando, luzes, se você tirou a proteção do tubo de pitot, por exemplo. Então, essa inspeção visual é feita em toda a aeronave, antes de você entrar dentro dela para dar partida nos motores. E na partida também existe um pré-check gigantesco de tudo que você tem que ver, que é a abertura de seletora, verificar pressão, verificar a temperatura de água, a temperatura de óleo. Então, até o momento realmente de você decolar, você perde um tempão ali em solo fazendo toda essa verificação. E no drone também, é feito da mesma maneira, né? Eu sempre falo que se a gente se imaginar dentro dele, a gente evita um monte de incidentes. Muda a história. Né? Muda a história. Então você começa a encarar de uma outra maneira. Então o drone é a mesma coisa. A gente faz a inspeção visual, faz um bom planejamento, a gente verifica o combustível dele, que é a energia da bateria. Então, se fizer todo esse checklist aí, E olha que se comparar com a aviação, a gente simplifica muita coisa, né, no drone. Sim, né? muito. Porque o checklist, eu não vou saber de cabeça o número exato, mas deve ter 12, 13 coisas que você tem que checar ali. São coisas extremamente simples. Sem fazer. Se você pegar um checklist de uma aeronave, né, você vai ter uma lista ali gigantesca de coisas, de itens que tem dentro desse checklist para você garantir a segurança do voo. E durante o voo também, uma aeronave, você tem um painel ali com vários instrumentos, né? E no Spectre, quando você está voando ele, durante o voo, você consegue fazer também uma inspeção durante o voo. Então ali você vai verificando tudo. Se ele está pegando um vento de proa ali, se a aeronave está muito inclinada, você tem ali o horizonte artificial, tem as informações na tela onde você tem o consumo. Então você consegue fazer também essa inspeção durante o voo, se o comportamento da aeronave está tudo ok durante o voo. Isso é uma outra coisa importante, né? Tem muita gente que faz o plano de voo, coloca o drone para voar e vai fazer outra coisa, vai ler um quadrinho, vai ler uma revista, vai ler um livro, né? E deixa o drone lá voando. Sim. Isso é extremamente perigoso, digamos assim, porque a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com a natureza, né? E se você pegar a autonomia do Spectre, por exemplo, de 1 hora, muita coisa pode acontecer numa hora. Tava sol, pode vir uma tempestade, pode vir uma chuva, pode vir uma nuvem de poeira, pode ter uma nuvem de pássaros, enfim, pode ter muita coisa que o operador tem que estar ali, presente ali no momento, todo momento ali. O nome já diz, né? Operador. Ele tem que estar lá realmente operando a aeronave. Exatamente, senão seria decolador. Exatamente, ele teria que estar ali o tempo inteiro operando, verificando todos os parâmetros, verificando isso aí que você falou, alguma mudança climática. Ele consegue perceber essa mudança, às vezes a olho nu não, mas lá em cima, sim, ele consegue perceber através dos instrumentos da aeronave, que ficam disponíveis ali na tela, né? Do software de voo.
às vezes o vento que tá em solo não é o mesmo que tá o vento lá a 120 Sim, metros na altura do voo, por exemplo, né? sim, E aí na interface você consegue ver se ele tá corrigindo rajada de vento, se ele tá conseguindo chegar na velocidade final dele, né? Que no caso é 14 metros por segundo, né? Se tiver ventando muito, ele vai reduzindo essa velocidade, né? Porque ele não consegue avançar. Então tem uma série de fatores que, apesar do software fazer isso pra gente, né? Ficar conferindo esses itens que na aviação a gente confere manualmente, sim. né? A olho nu. No drone a gente tenta fazer o máximo de coisas automatizadas possível, né? Mas existem coisas, como eu comentei já, nuvem de pássaros e chuva, ou um vento além do limite da plataforma, né? Isso daí Sim, só o operador mesmo para saber o que ação sim. tomar nesse E momento, muitas né? vezes faz o planejamento em escritório, né? Quando você chega lá na área para voo, o vento tá um pouco mais forte, ou um clima tá Uhum, mudou. exatamente. Então, já que você tocou no assunto do planejamento, como é que é o planejamento? Eu posso fazer de qualquer jeito o voo do drone que vai funcionar ou não? Existe uma regra assim pra gente Não, seguir? existe uma regrinha também, mas é tudo passo a passo também, é como se fosse um checklist ali do planejamento. Então, desde a posição que você vai fazer o voo, a melhor cobertura de faixa, o posicionamento dessas faixas. E até mesmo se você chegar, você preparou esse plano de voo no escritório, você chegou no campo, você percebeu ali que o vento está numa posição ali desfavorável para a autonomia da aeronave, é só você simplesmente puxar uma barrinha e inverter o sentido do Uhum. planejamento. Então, é tudo muito simples ali para fazer. Então, é só passo a passo ali. O software te dá, praticamente ele te pergunta aonde é o seu ponto de decolagem, qual é a área que você vai mapear, qual é a câmera que você está utilizando, Uhum. ele te pergunta o GSD e a altura. Se você coloca a altura, ele já calcula para você automático o GSD Uhum. e ele te pede ali para retornar. Então, é muito simples de fazer o plano de voo. Essa é uma outra diferença, né? De a gente pegar um drone que não é feito para mapeamento. Ele é um canivete suíço, né? Ele faz muita coisa. Já o Spectrum, como ele é feito para mapeamento, o foco da utilização dele é fazer mapeamento. Então, tudo Exato. que não é para mapeamento, a gente elimina do software. Então, como o Rogério falou, É muito simples. é muito simples, é muito intuitivo. É a prova de falhas. Você não consegue, por exemplo, fazer missões ali que possam prejudicar a nave, velocidade excedida, nada desse tipo, tá? Então, ela é bem diferente, digamos assim, da aplicação. É por isso que as empresas que trabalham, né, sério com esse mercado, elas conseguem dar escala na operação com o nosso equipamento, porque o treinamento passa a ser simplificado, né? A operação do drone passa a ser Sim, simplificada, né? Além dos planos de manutenção que a gente tá comentando aqui. O Rogério comentou da parte de plano, né? De voo. A gente sempre pede, tem uma premissa básica de segurança, né? Tudo que a gente faz na aeronave, desde a parte de manutenção, tudo tá relacionado à segurança. Segurança em primeiro lugar. Se você não tirar foto, se você não conseguir fazer o seu mapa, não entregar o seu produto, beleza, isso é um problema, mas é um problema secundário. Se o drone foi, voou, voltou, pousou, e ele cumpriu o papel dele, né? sim. Digamos assim. Então, a parte de segurança do planejamento, a gente sempre pede para. É simples, começa do mais distante, termina no mais próximo, né? Isso. Isso também é clássico. Até não tá aqui nos principais motivos, porque é raro de acontecer, mas quando você executa essa regra de segurança, né? Sempre tem em mente assim, quando o drone ele tá mais distante, né, do ponto de decolagem, né? É quando ele tem que estar com a bateria mais cheia. À medida que ele vai cumprindo as faixas, ou seja, gastando bateria, ele tem que estar cada vez mais próximo do ponto de decolagem. Como a gente comentou, se mudou o clima, tô vendo uma nuvem de chuva, você aborta a missão, o drone vai retornar para casa e ele vai estar muito mais próximo ali, né, do que Às vezes a distante. pessoa faz ali o planejamento de voo ali dentro do estipulado ali de 1 hora de voo. Porém, durante o voo, o operador ele não está atento ali nas informações na tela do software de controle. E ele pega lá, começa uma mudança climática, começa a pegar um vento. Essa autonomia ela começa a cair e ele não percebe. E muitas vezes aí no meio da missão, a energia já está praticamente, já diminuiu quase Chegando que no limite no ali. limite. E aí a aeronave não tem autonomia para voltar para casa. Uhum. Então, esse Isso tem pode, que. pode acontecer, né? Ele Sim, tem os gatilhos de segurança, né, para voltar exatamente. tudo, mas pode. Exatamente. Eu vou até dar um exemplo de um caso que já aconteceu há muitos anos. O cliente ele estava operando
E ele fez a missão ao contrário, né? Ele começou do mais próximo, e aí cada faixa que ele cumpria, ele começou a se distanciar mais do ponto de decolagem. E aí ele identificou uma nuvem de chuva que ia cruzar o caminho dele, entre o drone e a missão. Aí o que que ele fez? Ele mandou o drone pousar a 4 quilômetros de distância, 3 quilômetros de distância. Então ele mandou o drone pousar lá no outro ponto, para poder se deslocar até lá, em vez de pedir pro drone voltar, porque para não atravessar essa nuvem de chuva, né? Deu certo tudo, ele conseguiu pousar no lugar com segurança e tudo, mas poderia ter sido uma catástrofe, né? Sim. Dependendo do jeito que você coloca, né? Tudo isso porque não seguiu essa regrinha básica, né? De começar do mais distante e Pro mais próximo. terminar no mais próximo. Ficar sempre atento ao voo. Segurança. Outra frase que tá no manual também relacionada à segurança é eu acho que dá é não, né? Nós temos vários dispositivos de segurança na aeronave, mas muitas vezes. O que a gente quer dizer que esse acho que dá é não? Se você chegou no campo, montou o drone, seguiu o checklist tudo e por algum motivo você pensou ou falou pra alguém, será que dá pra voar? Ou será que dá pra doar? Tá errado. Pode parar porque esse não é o momento não é o momento para você voar. Guarda as coisas, repensa a sua operação, porque o sim ele é certeiro. O sim, você não pergunta. Se tiver condições ideais, condições climáticas favoráveis dentro dos limites da aeronave, você vai simplesmente tirar o drone da caixa, Sim. seguir o checklist, colocar no chão e decolar. Você em momento algum você vai se perguntar: será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Então, lembra sempre disso. Acho que dá é não. Sempre que passar esse acho que dá, é porque tem alguma coisa errada. Você tá saindo Às vezes na fora. inspeção visual, você viu alguma coisa ali que Inspeção visual, exatamente. ali. Software, qualquer coisa que você identificar, que passar isso na sua cabeça, acho que dá. Isso vale para qualquer drone, tá? Inclusive de hobby. Acho que dá, é não. Reparem quando vocês se depararem por esses vídeos na internet de pessoal fazendo coisas erradas com drone e tal, umas situações às vezes engraçado, né? Às vezes perigoso, né? Sim. Repara nisso, sempre que você pensar, se você pensar dessa maneira, acho que dá. Se eu tivesse pensado antes, aquele vídeo não teria acontecido. Sim. Impressionante, impressionante. Então, como a gente falou, precisa ter esse zelo, né? Além da aeronave, do cuidado, também cooperação, saber identificar os limites, né? Sim. Tem outra fase da aviação que é, se você tem pressa, não vá de avião. Essa também é muito verdade, muito verdade. E na aviação, muitas vezes você não tem chance de aprender com o seu próprio erro, né? Sim. Porque um erro na aviação pode ser fatal, né? No drone você tem essa chance, né, de aprender com o seu próprio erro e também de aprender com essa experiência que a gente acumula aqui, né? Com certeza. Eu tô há 14 anos mexendo com isso, o Rogério também veio da parte de hobby também, que também requer esse zelo, Sim. né, para poder acontecer o voo, digamos assim, né? Então, aprenda com esses conselhos o que a gente fala. Nem sempre às vezes, pessoas que a gente tá inventando regra. Sim. Né? Às vezes não agrada. Não agrada, mas na verdade é a experiência, Sim. né? Não estamos inventando a regra. Se tá lá o checklist, a gente já otimizou ele assim, ó, do máximo que dá. Se você fizer menos que aquilo, a chance de dar alguma coisa errada pode ser grande. Sim. Né? Beleza. A gente falou então aqui, eu coloquei sobre análise de risco, né? Que é isso que a gente comentou aqui. Agora a gente falando do desgaste de manutenção, quem que voa mais, Rogério? É o cara que não cuida do equipamento, é o cara que entrega os equipamentos surrados, cheio de terra dentro, ou é o cara que tem o equipamento bonitinho, limpinho ali, né? Fácil. É o cara que cuida do equipamento, que tem o equipamento limpo, bonitinho, que faz as revisões tudo certinho, tudo programado. Parece uma sequência, né, digamos assim, de Não, a passos aeronave pra dar quando certo. chega, você olha pra ela, a aeronave tá nova, não tem um grão de poeira. O cara que terminou o voo, ele passa um paninho, ele passa um pincel. Faz aquela limpeza básica. E a gente falou do principal motivo, né? Dos desgastes mecânicos aqui, né? E o que o cara pode fazer, por exemplo, durante a decolagem e pouso, que é onde o equipamento tem o maior estresse, vamos dizer assim. O que ele pode fazer para não sujar, para não estragar, para conservar mais? Não, a gente aconselha sempre a utilização de um landing pad, né? Então, é para evitar qualquer tipo de poeira, pode soltar alguma coisa do solo, e a hélice, ela vai puxar, volta, né? Volta tudo para a aeronave, exatamente. Poeira. Volta, fica um turbilhão ali e volta tudo. Isso aí compromete rolamento, compromete até mesmo as parte de hélice. Ele vai degradando tudo, um todo, tudo. né? Como Isso, um todo, né? isso. É como se fosse um carro, né? A lente da câmera, vai entrar pó.
Exatamente, Então, às vezes exatamente. você acabou de decolar ali, você não entende porque que a sua imagem não tá tão boa, mas foi o próprio drone ali que puxou pó pra lente e você acabou decolando e nem percebeu isso daí. O landing pad, para quem não tá familiarizado com o termo, é um É um tapetinho. tapete, Vamos dizer assim, um tapetinho que você coloca ali antes de decolar e na hora de pousar o drone, Isso. para evitar que a terra, né, que a poeira, vamos dizer assim, que o drone mesmo levanta, né, Sim. ela volte e danifique ali os componentes do drone, como o Rogério comentou, né. E aí, o que dá pra usar de landing pad? Muita coisa, né? Dá pra usar uma lona, Lona de caminhão, dá pra usar né? um pedaço de EVA, de EVA, aqueles tatame. tapetinhos, né? Isso, dá pra usar um tablado de madeira, Uhum, uma chapa de madeira grande. uhum. Dá pra usar qualquer tipo de coisa, desde que não seja móvel as pontas, né? Então, Tomar cuidado é pro vento sempre não ter virar. cuidado. Então, sempre, se for um tablado de madeira, não tem problema. Uhum. Mas se for algo muito flexível, muito leve, né? Uma lona muito leve, sempre lembrar de colocar algum peso nos cantos ali para que ela não Saia voando saia ali, né? voando junto com o drone. O landing pad é bastante importante, pessoal, porque o motor, ele é praticamente feito de ímãs. E hoje a gente tem várias regiões, né, aqui no Brasil, que o solo é extremamente ferroso. Sim. Se você pegar um ímã e passar ele no chão, na areia, você vai ver que ele vai sair cheio de partículas grudadas ali, de partículas metálicas grudadas no ímã, né? E se você reparar, né, o motor de um drone, o ímã do estator, eles ficam muito próximos, né? Sim, Muito próximos ali para poder dar eficiência, né, pro motor, né? Então, qualquer tipo de sujeirinha ali, ele pode sim atrapalhar a performance ali do seu motor, né? Então, o landing pad previne isso, né? Sim. Em vez de soprar no chão, principalmente em situações, né, cana-de-açúcar, situações que você tem o solo liso, né? Sim. Não tem cobertura de grama e nem nada assim, o landing pad é Esses extremamente importante. grãozinhos metálicos aí, muitas vezes minúsculos, eles acabam se tornando inclusive uma lixa. Exatamente. Quando a gente faz as revisões e troca os motores, às vezes a gente abre, né, os Sim, motores sim. para analisar o desgaste. E em alguns casos ele é isso que você falou, Uma né? impressão de lixamento ali. Parece que alguém lixou sim, todos os ímãs por dentro ali. O motor ele tem uma força, né, para poder ficar girando um certo torque, né? Sim. Mas se você acumular muita sujeira ali, você pode com certeza prejudicar a performance, Com né? certeza. Anotei aqui a gente falar do operador atento durante a operação, né? Isso, Já a gente comentamos. mencionou várias vezes aqui durante... Como se fosse o piloto do avião mesmo, Sim, né? O sim. piloto não fica desatento, né? Sim. O piloto tá sempre ali conferindo os itens ali, né? Anotei também a parte da gente sempre verificar a operação padrão. Sempre passo isso, né? Nos treinamentos. A maneira com que a gente opera o treinamento, no treinamento, quando o cliente retira a aeronave, ele faz uma entrega técnica. São duas etapas. A primeira é online, que ele aprende a planejar a missão. 50 minutos, 1 hora online. Ele aprende a planejar essa missão. E depois na entrega técnica, que é cerca de 2 horas mais ou menos, a gente executa essa missão na prática. Então, aprende toda a noção de segurança, cuidados com a aeronave. Eu sempre falo a mesma coisa. A operação é padrão. Do jeito que você viu aqui no treinamento, é o jeito que ela tem que ser no dia a dia, né? Quando você faz várias vezes a mesma coisa, a chance de dar erro é muito menor, né? Exatamente. Então, você sempre fazendo o mesmo planejamento, seguindo o mesmo checklist. Exatamente. E a gente já validou isso, né? Sim, claro. Acho que você tem infinitos voos no seu acervo, né? Não dá nem pra calcular mais a hora nem. de voo. Chega uma hora que a gente para de controlar a hora de voo. Para de controlar, assim. Já teve dia que o Rogério já fez 10 voos, né? No mesmo dia de aeronaves que estão sendo entregues, aeronaves de manutenção, né? Sim. Então, já tem muita experiência acumulada, né? E nós também seguimos um checklist de manutenção com todos os itens que a gente tem que checar durante o voo, né? Uhum. E sempre esses itens são padrões, porque qualquer coisa que foge aquilo ali é fácil identificação. Então, no planejamento é a mesma coisa. Então, sempre seguindo o checklist, fazendo sempre a mesma operação. Qualquer anormalidade que você perceber ali é nítido. Uhum. Você acaba acostumando com aquela operação. Então, não tem como dar errado. Então, Ctrl+C, Ctrl+V da operação. Sempre. E você, com certeza, vai reduzir drasticamente a chance de algo acontecer na sua operação, né? Então, ainda falando do assunto aqui, né, da parte de revisão, né? Quando a gente tem um problema fora, né, dessas revisões preventivas, né?
a gente sempre, também importando a regra da aviação, do CENIPA, né? Sim. A gente sempre investiga a causa daquele incidente. Ah, o drone foi decolar e pegou as hélices no chão, foi decolar e... não sei, qualquer outro motivo. A gente sempre pega a caixa preta, né, da aeronave, que é o log, e faz uma análise detalhada para entender o que aconteceu. Com essa análise, a gente usa para retroalimentar a segurança, né? Sim. Para que isso não aconteça com outras pessoas. Então, beleza, aconteceu, por exemplo, na hora de decolar, raspou a hélice no chão, né? O que a gente pode fazer para prevenir isso? Ah, pode usar um landing pad, pode alterar o firmware para deixar mais seguro, enfim, para que isso não aconteça com outros clientes, né? Sim. Só que tem um problema que a gente encontra algumas vezes aqui, que às vezes o problema não está naquele voo. Às vezes o problema está em coisas anteriores, né? E isso dificulta muito, né, Rogério, a chegar na conclusão daquilo, né? Do que aconteceu. Muitas vezes a omissão da falha acaba dificultando para nós, né? Uhum. Então, se a pessoa, no momento que ela faz ali, abre o chamado, se ela relatar tudo o que aconteceu com a aeronave, ou se em algum dia, por isso que eu sempre falo, tá fazendo sempre o mesmo planejamento de voo. Então, qualquer normalidade que teve ali, alguma alteraçãozinha, vai fazendo ali um diário de voo. E perfeito. quando abrir o chamado para nós, se ele passar tudo aquilo ali, vai ser muito mais rápido a nossa análise. Perfeito. Porque se ele omite qualquer tipo de informação dessa, eu vou ter que procurar. Então, assim, eu vou perder mais tempo procurando. Eu vou achar, só que eu vou demorar mais para achar. O drone não mente, né? Não tem como. A caixa preta, né, que a gente fala do log, absolutamente tudo que você faz no drone fica registrado nessa caixa preta. Tudo. Posição de GPS, bateria, missão, se você estava pilotando na mão, se não estava, se você teve impacto, se você teve vibração excessiva, tudo fica registrado. Momento que ligou, momento que desligou. Nesse log, exatamente. Então, o que a gente tem algumas situações aqui, né? Às vezes, numa operação de drone de uma empresa muito grande, são muitas camadas, né? Para você chegar do cara que opera até o cara que, por exemplo, que cuida de manutenção, né? Sim. Então, o cara que opera, às vezes acontece. Por exemplo, acontece, eu fui decolar e raspei a hélice em algum lugar, por exemplo, né? O cara que opera, ele fica com medo, né? De botar essa ocorrência, Sim. né? Fala, não, olha, realmente eu fiz, eu assumi e tal. Aí não fala nada. E aí o que acontece? A gente tem que vir vasculhando, né? Então isso atrasa bastante o nosso processo, né? De descobrir o que aconteceu para sugerir, para fazer a sugestão ali, a correção daquilo lá, né? Então, se o cara chegasse e falasse, como você comentou... se ele detalhasse, né? Detalhasse. Ou se fizer esse diário da operação, esse seria fantástico. Esse seria um sonho. Sim, com certeza. A gente até tinha essa prática, né? No Batmap, Tinha. O Batmap, nossos drones afixa, tinha um caderninho que ficava dentro da caixa para você controlar as horas de voo. Isso. E aí tinha as observações, né? Qualquer ocorrência ia anotando ali. Era bem interessante essas anotações. A gente já conseguiu ajudar vários diagnósticos, assim, da maneira com que a pessoa escrevia, né? Sim. No caso ali, né? Além desses itens de manutenção, né? Que a gente comentou aqui, a gente tem bastante também reporte lá, falando do suporte, né? Que não é manutenção em si, mas o suporte de caso de telemetria, né? Do drone perder telemetria, né? E voando. Telemetria é o rádio, né? Que comunica entre o drone e o software, né? Isso também é testado, né, Rogério? Nas aeronaves aqui, né? Todas as aeronaves que vêm é feito um voo real, na verdade. Então, toda aeronave que vem, nós fazemos um voo real. Então, o voo real, o que é? Testar o alcance da telemetria. A gente faz um voo fazendo o mapeamento mesmo, utilizando todos os sensores que a gente tem. Então, independente do sensor, é feito o mapeamento. E após o voo, nós vamos para o escritório e a gente faz o processamento desse voo. Então, nesse processamento, a gente vai estar vendo tudo. Então, se houve falha de telemetria, a qualidade das imagens, aeronaves embarcadas com sistema GNSS, com PPK. A gente faz o processamento do PPK para ver se está batendo ali os eventos com as imagens. Então, sempre, toda aeronave que vem, ela é feita um voo real com todos os testes. Padrão. Seguindo todos os checklists, é o mesmo padrão cliente. Todos os checklists, todo o planejamento. Então, se eu sou cliente, ele levar um drone lá,
sempre que volta da revisão, eu posso entrar nos logs lá que vai estar registrado. Vai ter o log registrado com a data e a hora que a gente executou o voo. Desse voo, né? Isso. A telemetria, até um... Inclusive o cliente, ele, no nosso painel de suporte lá, ele tem até Tem acesso ao software que faz a análise do log, né? Isso é muito bacana. Isso. Então, se a aeronave chegar para o cliente e ele tiver dúvida que nós voamos, ele pode pegar o log, o último log da aeronave dele, que foi o que a gente voou, e ele vai ver lá o comportamento da aeronave durante esse voo. E também fica registrado no nosso suporte. Então, o log desse voo, nós temos uma imagem de referência desse voo para testar que a lente e a câmera estavam funcionando. Nós temos o geotag das imagens, temos os dados do PPK também, tudo registrado. Bacana. E esse log, pessoal, que sai da aeronave, ele é um arquivo binário, praticamente criptografado, vamos dizer assim. Você não consegue alterar ali. Então, o que sai do drone é o real. Sim. Né? O que ele está mostrando ali, tensão de bateria, é aquela tensão. Trajetória, é aquela trajetória. Todos esses arquivos, eles são reais. Sim. Né? E qualquer pessoa pode pegar o seu drone, pegar o log e ela mesma conferir, usando a ferramenta que a gente usa para fazer os diagnósticos. Né? É muito legal a ferramenta. Ele mostra o dronezinho, né, plotado, trajetória, atitude da aeronave, né, a posição dela ali. E ali você consegue setar as informações que você acha necessário, que você quer ver. Colocar gráfico, né, tudo mais, se você quer ver só altitude ou só consumo de bateria. Você consegue fazer o jeito que você quiser ali, é totalmente customizável. Legal. Eu vou contar um caso de suporte bem curioso que a gente já teve, né? Que foi o caso do drone que só voava 15 minutos. Né? Então, o drone, ele funcionava 15 minutos, né? E segundo o relato do operador, funcionava 15 minutos e depois ele voltava para casa, não fazia mais. E aí a gente investiga e não encontramos absolutamente nada de errado. A aeronave estava funcionando e tudo mais, né? Depois de muito estudar, o que a gente descobriu? Que o drone, quando colocado no computador do operador, o computador do operador, ele tinha aqueles mecanismos de salvar energia, né? E aí o que acontecia? Ele tirava a mão do computador, passava 15 minutos, o drone ia lá, o computador ia lá e cortava a alimentação da USB. Aí o drone tem um dispositivo de segurança. Exatamente. 2 minutos. 2 minutos voando, ninguém conecta sem energia nada. na telemetria. O drone voltava para a base, né? E aí, quando o drone veio para fazer o teste, na nossa mão não acontecia. Porque a gente já desliga, né? Nos tablets de operação lá, a gente desliga todo esse sistema de economia de energia e tudo mais, né? Então, agora, quando a gente aprendeu isso, né? Com essa ocorrência, e agora a gente instrui. Então, durante o treinamento, a gente já desliga, né, os mecanismos do Windows ali de salvar igual energia. Você falou no começo, né? A gente já tem checklist por causa de toda essa experiência que a gente tem de anos aí de voo. Então, esse checklist, ele já tá meio que pronto ali já para evitar toda essa parte. Então, no checklist, no dia do treinamento, a gente pede isso que você acabou de falar, né? Para desligar todos os dispositivos de segurança do computador, né? Economia de energia e tal. Porque a gente já passou por essa situação. Já passamos por essa situação, né? Então, o checklist basicamente um compilado da nossa experiência, né? Isso, exatamente. Então, do mesmo jeito que o projeto do Spectra, hoje, se você tirar um parafuso do projeto, vai fazer falta, né? Sim. Então, o projeto já está extremamente eficiente para conseguir voar bastante. A operação também, né? Também. A gente já pegou e a gente otimizou ao máximo. E, assim... Se a gente já otimizou aquele checklist tanto, né? Que se pudesse excluir mais um passo, a gente excluiria, né? Mas não dá. É simples. Em menos de 1 minuto você consegue checar os itens ali, né? E continuar voando. Então, pra gente resumir aqui, né? No nosso assunto de manutenção. Então, o cliente cuidadoso é o cara que mais voa, né? É o cara que mais voa, sempre. E dá menos trabalho também na manutenção, né? Porque quando o drone chega sujo de terra, a primeira coisa que tem que fazer... A limpeza do drone. Limpeza do drone, para poder, né, enxergar as coisas, sim. Né? Falamos também do zelo com a aeronave, né? De ser cuidadoso e tudo mais, né? Sim, na hora do transporte, ter cuidado na hora do transporte. Na hora do transporte. É importantíssimo isso. A gente brinca lá que a gente tem até toque, né, Rogério? da parte de ser cuidadoso, às vezes é cuidadoso até demais, né? Sim. Mas porque a gente... É experiência, né? Então, tudo que tem que estar no seu lugar, bonitinho, né? A gente
entrega o produto dessa maneira, né? Tudo organizado dentro da case, para ele saber onde fica cada Organizado dentro coisa. da case, se vocês seguem nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, dá para vocês verem um pedacinho da nossa operação lá do dia a dia, né? Então dá para ver que você manter uma oficina organizada, uma oficina limpa, as ferramentas categorizadas, né? Sim. Cada uma com o seu lugar, o projeto também bem feito, controle de qualidade aplicado e por último a manutenção em dia, né? Sim. O drone passando ali pelos olhos ali do Rogério. É a certeza que você vai ter uma operação bem sucedida ali, né? E hoje a gente tem perguntas que a gente recolheu aqui na caixinha de perguntas do nosso Instagram. Vamos começar pela primeira, do Richard. Pessoal, para tirar licença de piloto de drone, paga alguma coisa? Tá, vamos separar as coisas aqui, tá? Hoje, você tem o drone para operar além da linha divisada, que é o que a gente chama de BVLOS, Beyond Line of Sight, além da linha divisada. Esse drone ele precisa ter uma certificação, que a gente está em processo, tá nos finalmente. E você não precisa ter nenhum tipo de certificação como operador. A única coisa que precisa ser certificada é a aeronave. Essa certificação da aeronave, o que ela permite? Permite que você faça um voo até 120 metros de altura, num raio de até 5 quilômetros de distância. Então, essa é a certificação. Você passa a precisar de uma certificação para o piloto quando você faz um voo além dessa condição e acima de 120 metros. Aí você vai precisar de um outro tipo de certificação e sim, você precisa pagar, porque é basicamente o treinamento de um piloto, de um brevet, né? De um piloto comercial, né? Outra pergunta do Leandro. Tem alguma forma de gerar as linhas de plantio de forma automática? Boa pergunta, Leandro. Se tem alguma forma de gerar as linhas de plantio de forma automática? Sim, é possível. E a gente tem uma solução de inteligência artificial que faz isso automaticamente. Pode mandar mensagem lá no nosso suporte e perguntar sobre essa solução, que baseado no ortomosaico, a gente tem uma IA que consegue gerar essas linhas de plantio e você consegue exportar para o trator e ele gerar isso daí de forma automática. Pergunta do Rafael. Computador para usar para trabalhar com processamento. Ele quer indicação. A indicação de computador para trabalhar com processamento de imagens. Vai depender muito do tipo de processamento que você vai fazer, né? Porque uma coisa é você processar ali uma área pequena, outra coisa é você processar uma área grande. Normalmente, o processamento é o próximo gargalo do Spectrum, né? Porque o cara tem um drone que voa ali 15 minutos, né? E ele tira lá 200 fotos. Aí ele cai no Spectrum no final do dia com 5.000 fotos, né? Então o processamento acaba sendo o próximo gargalo. Em geral, a gente indica os computadores que têm um poder, uma capacidade gráfica avançada. O software de processamento usa bastante placa de vídeo. Usa o processador também para tarefas diferentes, né? Mas normalmente um notebook gamer, da linha Alienware, ou tem linhas também da Acer, né? O Nitro, Sim. que é de gamer também, já vai atender bem a solução. Se você tiver um processamento muito intenso, existem empresas que vendem o computador para trabalhar com processamento gráfico. O computador já vem pronto, memória RAM, tudo mais. E você pode comprar esse computador se você não souber montar um computador, né? Mas normalmente um notebook desses da linha gamer, ele com placa de vídeo e uma boa quantidade de memória RAM, ele já resolve o problema, né? Pergunta do Maurício. Qual seria a sobreposição ideal para o melhor resultado do ortomosaico e menor uso da autonomia do drone? Sobreposição ideal para melhor resultado do ortomosaico, melhor autonomia. A sobreposição ideal, essa pergunta é fácil. A sobreposição ideal é a menor que atende o seu trabalho. Por que eu falo isso? Qual que é? Por exemplo, a minha ideia, eu vou trabalhar com um volume de pilha. Vou fazer um mapeamento e vou gerar o volume ali. Se você abrir o N-Control hoje, que é o nosso software de planejamento, e não mexer em nada, ele vai vir com 80% de sobreposição frontal, ou seja, no sentido do voo, né? A foto anterior vai aparecer 80% na foto nova, e 60% lateral. Essa é a configuração que a gente manda padrão, né? Mas, o que a gente recomenda? Você vai reduzindo essa lateral e você tenta processar. Então, você faz um voo, por exemplo, 80-60, faz um voo, processou, legal, chegou no resultado. Diminui 80 a 55. Voa de novo. Processou? Deu certo? Beleza. Você passou menos tempo voando,
tirou menos fotos, o processamento ficou mais rápido, você tem que armazenar menos arquivos, né? Sim. Uma bola de neve, né? Então, o ideal é você testar. Normalmente, 80% de sobreposição frontal e 60% lateral é suficiente para atender as demandas, tá? Isso varia de drone para drone, varia de câmera para câmera, tá? Então, esse parâmetro a gente está usando como base o Spectra usando câmera RGB. Mas a gente sabe que a grande maioria dos clientes voa com 80-55, 80-50, dependendo da aplicação que vai gerar, né? Última pergunta do Gabriel. Quais as cores vocês recomendam e qual o tamanho dos alvos também para usar de ponto de controle? O alvo, a gente usa uma regrinha para poder calcular o tamanho do alvo. E essa regra é a seguinte: o que eu quero identificar na foto, ela tem que aparecer no mínimo em 3 pixels. Então vamos explodir essa forma. Vamos supor que eu estou voando com um GSD de 5 centímetros, né? Então cada pixel da foto é um quadradinho de 5 centímetros por 5 centímetros. Se eu quero, por exemplo, identificar um azulejo que está ali jogado no meio da minha área de interesse ali. Esse azulejo, ele tem que aparecer em pelo menos 3 pixels. Ou seja, 3 vezes 5, 15 centímetros. Então, o meu alvo ele tem que ter no mínimo 15 por 15 para eu conseguir identificar. Se eu pegar um azulejo 15 por 15 e voar com um GSD de 5 centímetros, ele vai aparecer ali numa matriz, né? 3 pixels vertical, 3 pixels horizontal. Então, faz esse exercício. Pega o que você quer identificar, né? Por exemplo, no caso, azulejo de 15 centímetros, divide por 3, você vai chegar no tamanho, no pixel ideal que você precisa voar, né? Então, eu vou identificar o azulejo de 15 por 15, o meu GSD ideal, nesse caso, seria 5 centímetros, né? Então, para eu voar com esse GSD, 15 centímetros. E a cor ideal, então eu respondi sobre a cor. A cor ideal é o branco, não tem muita escapatória, porque o branco... se você pegar no fundamento da cor, ele reflete todas as cores. Então, é o alvo que mais vai se destacar. Se o seu objetivo do objeto do mapeamento for branco, for claro, que nem às vezes tem calcário, alguma coisa assim, você pode usar o laranja, aquele laranja fluorescente, né? Ele também é bem visível. Normalmente, os alvos, né? Eles... É como se fosse um quadriculado ali, né? Você tem 4 triângulos, né? Os 2 triângulos da ponta são preto e os 2 outros triângulos da ponta são... Pode ser branco, pode ser laranja, que você já vai conseguir ter uma boa visualização. O ideal do alvo é você conseguir, depois na sua foto, conseguir marcar com precisão o centro do alvo. Então, por isso a gente usa esse contraste, né, de branco com preto, para que você consiga enxergar ali, né? Bom, tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui, que a gente precisa comentar? Acho que seria isso, né? Eu acho que seria isso, né? Acho que dá, não. Mantenha as revisões em dia. Né? Que com certeza você vai voar bastante. E siga o checklist. Siga o checklist. Acho que esse é o recado final. Esse é o recado final aqui do podcast. Siga o checklist e siga também a recomendação das manutenções, né? Exatamente. Para você ter certeza que você vai se preocupar somente em agregar valor ali para sua empresa, para o seu cliente. Né? Isso, é isso aí. Então, beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui. Vou pedir para vocês, se esse podcast agregou em alguma coisa na sua vida, dê o joinha aqui, comenta aqui também, que ajuda bastante a fortalecer. Se vocês tiverem sugestões de novos tópicos também pode deixar aqui embaixo que a gente lê e responde todos os comentários ali. Rogério, muito obrigado Valeu pelo convite. Por ter disponibilizado seu tempo precioso lá no laboratório da Nuvem para conversar aqui com a gente. Espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa aí, né, para as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal. Até a próxima.